Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o 9º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem por objetivo lembrar, trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que esteve presente na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e nunca mais deve voltar a acontecer na história do nosso país. Hoje nós vamos falar a história de Edu Barreto Leite. Mas antes de falarmos da história de Edu Barreto Leite, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, que vocês compartilhassem nossas informações, as nossas mensagens com os colegas, com os amigos. Se não for inscrito no nosso canal e está conhecendo, se inscreva e vamos para o vídeo. Bom, para quem já me acompanha há um tempo aqui, sabe que de vez em quando eu lanço aí alguns vídeos falando sobre as vítimas do regime militar. E para aquelas pessoas que não conhecem, que desconhecem a história e fica reproduzindo besteira, vai lembrar que o nosso personagem de hoje já é o segundo militar que foi morto pelo regime militar, né? Então vamos aí entender a história aí de Edu Barreto Leite e quais foram as circunstâncias de sua morte. Bom, conforme eu antecipei, né, o Edu Barreto Leite ele pertencia ao Exército, ele era sargento do Exército e era lotado no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1940, na cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, e migrou cedo, né, para o Rio de Janeiro para seguir a carreira militar. Bem, ele era designado para trabalhar na rádio do Ministério da Guerra. E por trabalhar na rádio, ele tinha informações, né, de algumas movimentações que o Ministério da Guerra ele poderia fazer. E por conta disso, existia uma desconfiança de que ele pudesse estar passando informações para pessoas indesejadas. Nesse sentido, ele acabou sendo investigado por envolvimento em atividade, claro, subversiva, né? Assim que a ditadura militar foi instalada no dia 1º de abril, começou lá, né, a caça às bruxas e todos aqueles que havia alguma desconfiança de que estava fazendo alguma oposição, eles eram então perseguidos. Não foi diferente com Edu Barreto Leite. Bom, existia um processo de fato aberto por atividade subversiva, supostamente por ele estar passando informações estratégicas para opositores. E o que acontece então quais foram as circunstâncias então de sua morte? Ele deveria, em 13 de abril de 1964, ser conduzido para a sede da PE, no Rio de Janeiro, da Polícia do Exército, e aí nessas circunstâncias é que aconteceram a morte deste jovem que estava com 24 anos. Bom, o site Memórias da Ditadura ele narra o seguinte fato que foi a versão oficial. O então Tenente Paulo Cunha Portela, comandante do Pelotão de Investigação Criminal, o PIC, do 1º Batalhão da Polícia do Exército, depois de receber ordens do coronel Olavo Viana Muggi, comandante do 1º Batalhão, determinou a detenção de Edu Barreto Leite para averiguações. Para isso, enviou um primeiro grupo de busca ao local de residência de Edu, na rua Washington Luiz, no Rio de Janeiro. Depois de algumas horas de busca sem sucesso, os enviados do primeiro grupo foram substituídos pelo sargento Raimundo Osterson Nogueira e Sérgio Azevedo Maza, que por volta das 19 horas assumiram a missão de prender Edu Barreto Leite. Ficaram à espera do investigado no corredor que oferecia acesso ao apartamento de Edu, aguardando seu retorno. E a partir daí surge uma história que é difícil de acreditar lendo. Eu acho que é difícil de acreditar, inclusive, vendo, né? O que aconteceu? Por volta das 10 horas da noite, o Edu ele chega no corredor do seu apartamento e, segundo a versão oficial, ele resiste à prisão. Nesta resistência à prisão, que foi contada em depoimento pelos sargentos Raimundo Osterson Nogueira e Sérgio Azevedo Maza, ele teria sacado a arma e mesmo numa distância curta de menos de 2 metros, ele teria dado 4 tiros e errado os 4 tiros. Aí, assim que ele errou os 4 tiros, ainda com a arma na mão,
ele consegue entrar no seu apartamento, sabe lá Deus como, porque eu acredito que o apartamento estava fechado, então ele teve tempo de abrir o seu apartamento, correr pela sua sala, abrir sua janela, jogar a arma na sua sala de estar e se jogar do 7º andar do apartamento, né, do edifício no qual ele morava. Então, assim, é uma história um pouco difícil mesmo de crer que possa ser verdade, né? Não estava lá, mas assim, se ele tinha a intenção de se matar e ele estava com uma arma na mão, por que jogar a arma fora e pular do 7º andar do apartamento, né? Então essa história, ela realmente foi muito mal contada e em razão disso foi aberto um processo militar para apurar as investigações. Segundo o documento da Comissão Nacional da Verdade, o que diz esse processo? 2 semanas após o ocorrido, em 27 de abril de 1964, o Conselho de Segurança Nacional solicitou esclarecimento do caso ao Exército Brasileiro. Segundo o documento do Conselho de Segurança Nacional, da CSN, Edu Barreto Leite, residente na rua Washington Luiz, não teria se suicidado. O pedido solicitava que fossem informadas a veracidade, a situação das investigações, tanto militares quanto policiais, e outros dados julgados úteis. E depois de algumas diligências e alguma investigação, o resultado final ele acabou sendo fechado como causa morte e suicídio mesmo, né? Aí o documento da Comissão Nacional da Verdade ele traz algumas inquietudes, né? Ele traz algumas questões que são meio nebulosas. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. A investigação da Comissão Nacional da Verdade, entretanto, revelou mais detalhes importantes do caso. O inquérito da Polícia Militar, o IPM, que foi instaurado na época, foi comandado pelo primeiro-tenente Murilo Ribeiro Flores. Foram ouvidos no inquérito 2 sargentos que estavam ali presentes no instante da morte, encarregados de prender Edu, além de moradores da região que também supostamente acompanharam parte da cena. Somado-se a isso, então, o laudo de lesão corporal dos sargentos Raimundo Osterson Nogueira e Sérgio Azevedo Mas, bem como a análise das 2 armas pertencentes a eles, que estavam junto deles na hora do incidente. A arma supostamente usada por Edu para praticar os 4 disparos também foi analisada e usada como evidência. O que é incomum e intrigou os investigadores é o fato de não ter sido feita na época uma perícia na própria cena do crime. Ou seja, o apartamento do morto não foi investigado. Tampouco o local onde foram efetuados os possíveis disparos. A escolha das testemunhas também é questionável. O irmão de Edu havia conversado com pessoas moradoras do prédio que têm versões diferentes do caso. O zelador do edifício afirma que na noite de 13 de abril de 1964, 5 homens do exército esperavam pela chegada de Edu em seu apartamento, e não 2, né? Diferente do que diz a versão oficial, na qual apenas 2 homens são citados. O funcionário também diz que foi possível ouvir barulho de luta corporal e tiros vindos do apartamento. O mais impactante é que o zelador garantiu ter visto Edu ser arremessado pela janela por esses homens, e ele não foi investigado, ele não foi ouvido como testemunha. Também deixaram de ser ouvidos os demais moradores do prédio, a noiva de Edu e os militares que acompanharam Danton, irmão da vítima, na visita feita por ele no apartamento. Não foram encontrados mais documentos sobre o caso e o caso ficou até então, por 40 anos o caso foi arquivado como suicídio. Levado ao IPM a concluir que a culpa da morte foi de Edu, 41 anos depois, finalmente foi aceita a tese de que o ocorrido foi causado pela ação dos militares encarregados na prisão. Quer dizer, isso só vem à tona com a instituição da Comissão Nacional da Verdade. É uma morte que ocorreu em circunstâncias bastante duvidosas. Essas circunstâncias bastante duvidosas, elas nos levam a crer que alguém está mentindo, porque se testemunhas se contradizem, e essas testemunhas que têm versões contraditas não são ouvidas, alguma coisa muito errada aí tem, né? Se você usa um inquérito policial para deixar mais nebuloso ao invés de esclarecer, é porque alguém possivelmente está escondendo alguma coisa aí, né? Edu Barreto Leite, militar, sargento do Exército,
24 anos de idade, mais uma vítima do regime militar. Nós não podemos esquecer dele, nós não podemos esquecer de nenhuma das 434 vítimas mortas ou desaparecidas do regime militar. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Semana que vem estamos aí novamente. Tchau!